Olá, pessoinhas! Meu nome é Abia Beatriz, seja bem-vinda ao meu canal. No caso de hoje, eu vou estar contando para vocês um crime que aconteceu contra uma criança de apenas 7 anos de idade, onde sua mãe se viu em um beco sem saída e decidiu cometer justiça com as próprias mãos. Mas antes de iniciar o caso, já vou pedindo para vocês deixar o like aqui no vídeo para me ajudar no crescimento do meu canal e também para se inscrever aqui no canal e ficar por dentro dos próximos casos que eu vou estar postando durante a semana. Sem mais enrolar, vamos lá para o caso de hoje. Anna Beckmeyer era uma garotinha de apenas 7 anos de idade. Ela morava numa cidade chamada Lübeck, na Alemanha, juntamente com a sua mãe. Sua mãe se chamava Marianne Beckmeyer e as duas passavam por grandes dificuldades financeiras. Desde muito nova, Marianne sempre passou por essas dificuldades. Porém, ela trabalhava bastante para tentar dar o melhor para sua filha. Quando era mais nova, ela teve uma gravidez aos 16 anos de idade e, justamente por ter uma vida difícil, ela decidiu que não ficaria com a criança e entregou para adoção. Mais tarde, ela teve outra gestação e também decidiu entregar para adoção. Quando ela teve a Anna, era comum na Alemanha eles terem um controle populacional, então logo ela fez uma cirurgia de laqueadura e assim ela se tornou uma mulher estéril e não poderia mais engravidar. No dia 5 de maio de 1980, Anna, como toda criança comum, teve um desentendimento com a sua mãe. As duas acabaram discutindo e Anna ficou bastante chateada. Depois disso, ela se arrumou para ir para a escola, pegou suas coisas, deu tchau para sua mãe e seguiu seu caminho. Porém, infelizmente, a Anna ela não foi para a escola aquele dia. Ela estava tão chateada que decidiu ir para a casa de um coleguinha dela e desestressar um pouco, espairecer depois da briga que teve com a sua mãe. Mas mal sabia Anna que depois dessa decisão, tudo mudaria na vida dela. Quando chegou no fim do dia, a mãe ficou esperando a criança chegar em casa, como o horário comum que ela costumava chegar, e Anna não chegava de jeito nenhum. Assim, a Marianne, preocupada, já logo ligou para a polícia e logo os policiais iniciaram as buscas por Anna. A cidade se comoveu e todo mundo ficou procurando pela garotinha. Algumas horas depois, a pior notícia possível veio à tona. A polícia tinha encontrado a Anna, mas não da forma que a sua mãe gostaria. A Anna foi encontrada, gente, dentro de uma caixa de papelão, perto de uma fossa da cidade, em uma cova rasa. Ou seja, infelizmente ela estava sem vida. Depois de realizada a perícia, foi constatado que Anna tinha sido asfixiada por uma meia calça. A mãe da Anna ficou muito abalada com tudo isso que aconteceu com a filha dela, extremamente triste. E a cidade inteira também, né, pessoal? Principalmente quem morava ali no mesmo bairro da garotinha e conhecia aquela doce criança. As investigações do crime logo tiveram início, porque todo mundo queria descobrir urgente quem teria cometido esse crime contra uma criança inocente. Os policiais estavam sedentos para descobrir quem tinha feito aquilo. E por incrível que pareça, gente, as coisas aconteceram muito rápido, porque a polícia recebeu uma ligação de uma mulher dizendo que desconfiava, assim, fortemente que o seu noivo era o culpado pelo crime. A polícia então decidiu investigar esse homem e logo eles descobriram sobre o seu passado de crimes. O homem investigado se chamava Klaus Grabowski. Ele não tinha um passado muito bom não, gente. Ele já tinha sido condenado por abuso sexual contra também uma criança exatamente 4 anos antes do acontecido com a Anna. O homem tinha sido condenado e, além disso, ele sofreu aí um processo de castração química, né? Onde o homem tem o seu desejo sexual diminuído devido a um processo hormonal, um tratamento hormonal realizado na prisão. E assim ele teve até a sua pena diminuída e foi liberto. Só que, pouco tempo depois, o Klaus ele acabou conhecendo uma mulher e ele se apaixonou por ela. Os dois começaram a namorar. Depois disso, o Klaus decidiu fazer um tratamento hormonal para voltar a ter a sua libido e assim ter um relacionamento normal com a sua namorada. Observação:
Isso, justamente a castração química, fez com que o homem saísse mais cedo da prisão. Então, se ele era propenso a fazer esses tipos de coisas, de abusos sexuais contra crianças, ele sofreu a castração química. Eu acho que é meio que lógico você não fazer o tratamento para repor esses hormônios, né? Porque ele podia reincidir. Mas enfim, vamos continuar o caso. As investigações correram bem e no final Klaus acabou sendo preso como o principal suspeito da morte da Ana. Mesmo com tudo correndo rápido, o julgamento só foi acontecer quase um ano depois da morte da garotinha. Como não bastasse a Marianne estar sofrendo por ter perdido a sua filha, ela ainda foi obrigada, durante o julgamento do réu, a ouvir coisas absurdas. O Klaus estava dizendo no julgamento dele que a Ana, uma garotinha de 7 anos, gente, estava extorquindo ele, estava tentando extorquir ele, falando para ele que se ele não desse dinheiro para ela sairia dizendo para as pessoas que ele teria abusado sexualmente dela. E por isso, por medo de ser preso novamente, por medo de ter a sua vida arruinada, o Klaus então decidiu, por legítima defesa, pasmem, por legítima defesa, matar a garotinha. A acusação também tentava deixar claro durante o julgamento que muito provavelmente a Ana também teria sofrido abuso sexual antes de ser morta pelo Klaus, mesmo o réu negando isso firmemente, dizendo que ele nunca teve a intenção de abusar sexualmente da criança. E os advogados de acusação tentavam fazer isso porque eles queriam que a pena do Klaus fosse muito mais severa e talvez, quem sabe, fazer com que esse monstro nunca mais saísse da cadeia. Enfim, o julgamento continuava, a Marianne foi a todos os dias e assistia todas as mentiras que o Klaus falava sobre a sua filha, e aquilo foi a deixando cada vez com mais raiva do homem. Até que um dia, quando o Klaus mais uma vez levantou a mão e estava pedindo para ter mais uma chance de falar no tribunal, Marianne sacou uma pistola semiautomática no meio de todo mundo e disparou 8 tiros em direção ao homem. 6 tiros atingiram o Klaus, ele caiu no chão, Marianne rapidamente foi contida pelos policiais. O homem acabou por morrer ali mesmo no tribunal. Marianne foi presa e acusada pelo assassinato de Klaus. Ela confessou o crime prontamente e disse que fez aquilo pela sua filha. Ela até mesmo escreveu em um pedaço de papel: "Filha, fiz isso por você", desenhando 7 corações homenageando a idade da criança na época do crime. Mais tarde, Marianne foi julgada e condenada a 6 anos de prisão, o que dividiu a população da Alemanha. Algumas pessoas achavam justo o que a mulher fez, eram pais e se colocavam no lugar daquela mulher. Outras pessoas disseram que a pena foi muito branda, enquanto outras diziam que a pena foi justa, que foi o ideal para o crime cometido. Mais tarde, Marianne foi levada à prisão no mesmo ano de 1983, onde cumpriria sua pena. Mas, em 1985, Marianne foi solta, antes mesmo de cumprir todos os anos a qual ela tinha sido condenada. Após a sua liberdade, Marianne se mudou para Nigéria, onde ela se apaixonou por um homem a qual ela se casou. Mas um tempo depois, os dois acabaram se divorciando. Assim, a Marianne decidiu se mudar para a Itália. Lá, ela realizou alguns exames de rotina e acabou descobrindo que tinha um câncer no pâncreas. Depois da notícia, ela decidiu voltar para a cidade da Alemanha, onde ela morava com a sua pequena Ana. Lá, ela fez tratamentos contra o câncer e até mesmo deu uma entrevista para uma rádio local falando sobre o crime que cometeu no passado. A Marianne deixou bem claro que tinha uma grande diferença entre o crime do assassino da sua filha e o crime que ela cometeu contra ele. E disse também que não se arrependia do que fez. No ano de 1996, Marianne acabou morrendo devido aos agravamentos do seu câncer e ela foi enterrada ao lado de sua filha Ana. Bom, pessoal, esse caso foi bem triste de ver porque a decisão de uma pessoa, se é que pode chamar esse homem assim, a decisão desse monstro mudou radicalmente a vida de muitas pessoas, incluindo principalmente a mãe, Marianne. Deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso e se você concorda com a atitude tomada pela mãe da Ana. O que você faria se fosse você no lugar dessa mãe?
Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like para me ajudar aqui. Escrevam alguma coisa no comentário também. Deixem uma opinião de vocês, uma sugestão de caso. Eu adoro e eu prometo que eu faço vídeo aqui para vocês sobre um caso que vocês me recomendarem, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.